Antes de começarmos essa história, se você gosta de histórias intensas, cheias de emoção, reviravoltas e segredos dentro de grandes mansões, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama esse tipo de drama. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa todos os dias. Agora, respire fundo, porque naquela noite algo aconteceu na mansão do barão que mudaria tudo. A mansão estava silenciosa, grande demais, fria demais, escura demais. Desde que a baronesa havia falecido 3 anos antes, o barão nunca mais fora o mesmo. Ele se tornara um homem rígido, distante, quase inacessível. Mas nada era mais importante para ele do que o pequeno Arthur. Arthur tinha apenas 5 anos, frágil, delicado, sempre pálido. E naquela noite, ele estava diferente. A tempestade do lado de fora fazia as janelas vibrarem. O vento uivava pelos corredores longos da mansão como se algo quisesse entrar. Os criados já haviam recolhido. A governanta revisava os livros da casa. O barão estava trancado em seu escritório. E no quarto infantil, apenas ela estava ali. Helena, a nova criada. Helena não vinha de família nobre. Não vinha de recomendação importante. Chegara ali apenas 3 meses antes, após pedir trabalho desesperadamente. Era silenciosa, observadora, e tinha algo diferente. Ela realmente prestava atenção. Enquanto trocava as compressas na testa do menino, percebeu algo que os outros ignoraram o dia inteiro. Arthur não reclamava, não se mexia, não chamava o pai. Ele estava quieto demais. Helena aproximou-se da cama. Arthur! Sussurrou. Nada. Ela tocou a mão do menino. Fria. Fria demais. O peito não subia. O quarto pareceu encolher. Helena congelou. Seu coração começou a bater com força absurda. Ela se aproximou mais. Encostou o ouvido no peito do menino. Silêncio. Silêncio absoluto. Arthur não estava respirando. E ninguém tinha percebido. No corredor, 2 criados conversavam sobre a tempestade. Na cozinha, alguém reclamava do frio. No escritório, o barão assinava papéis. E no quarto, o herdeiro da família estava imóvel. Helena sentiu o desespero subir pela garganta, mas ela não gritou. Ela agiu. Virou o menino de lado, começou a pressionar seu pequeno peito, como tinha visto uma vez quando ainda morava no vilarejo e o médico salvara uma criança afogada no rio. Respire, por favor, respire, sussurrava, quase implorando. Nada. Ela apertou novamente. 1 vez, 2, 3, silêncio. Seu coração já doía. Foi quando ela inclinou a cabeça do menino levemente para trás e soprou ar em sua boca pequena. 1 vez. Nada. 2. Nada. 3. Um som, fraco, quase inexistente, mas havia sido um som. Arthur puxou um fio de ar. Helena quase desabou, mas não era suficiente. Ela continuou, e continuou, até que finalmente o menino tossiu. Um som rouco, frágil, mas vivo. Arthur começou a respirar novamente. Helena caiu de joelhos ao lado da cama. Suas mãos tremiam. Ela sabia, se tivesse esperado alguém, se tivesse chamado a governanta, se tivesse ido avisar o barão primeiro, Arthur teria morrido e ninguém teria entendido como. Agora me conta uma coisa. De que lugar do mundo você está ouvindo essa história? Escreve aqui nos comentários sua cidade ou país. Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando. Agora, vamos continuar. Helena cobriu o menino novamente e saiu correndo pelo corredor. Bateu na porta do escritório do barão sem pedir permissão, algo que nenhum criado ousava fazer. Senhor, ela disse quase sem ar. Arthur, ele parou de respirar. O barão levantou-se imediatamente. A cadeira caiu para trás. Ele atravessou o corredor como um homem que já havia perdido demais na vida. Quando entrou no quarto e viu o filho respirando, ainda fraco, olhou para Helena. O que aconteceu? Ela hesitou, porque ela sabia. Ela tinha visto algo estranho.
Na bandeja de chá da noite havia um leve odor amargo, diferente, quase imperceptível, mas ela não tinha certeza. Ainda não. Eu não sei, senhor. Só percebi que ele não respirava. O barão aproximou-se da cama. Segurou o rosto do filho com mãos firmes, mas trêmulas. Ele olhou para Helena novamente, não com frieza, mas com algo diferente. Você salvou meu filho? Helena apenas assentiu. O silêncio entre eles era pesado, mas havia algo novo ali, confiança. Ou talvez, naquela mesma noite, o médico foi chamado às pressas. Examinou Arthur, fez perguntas, testou a respiração. Depois ficou em silêncio por tempo demais. Senhor, disse por fim, isso não foi apenas febre. O barão endureceu. O que quer dizer? O médico respirou fundo. Parece envenenamento. O quarto ficou congelado. Helena sentiu o sangue gelar. O barão ficou imóvel. Seus olhos se tornaram algo perigoso. Está dizendo que alguém tentou matar meu filho? O médico não respondeu diretamente. Mas seu silêncio dizia tudo. E naquele momento, o barão percebeu algo. Arthur só estava vivo porque uma criada, uma simples criada, prestou atenção. Mas se alguém tentou matar seu filho, essa pessoa ainda estava dentro da mansão. E a tempestade lá fora não era nada comparada à que começava dentro daquelas paredes. No fim daquela noite, o barão deu uma ordem. Ninguém sai da mansão até que eu descubra a verdade. Portões fechados, criados reunidos, olhares desconfiados. E no meio de tudo, Helena, a única que percebeu, a única que agiu, a única que salvou o herdeiro, mas também a única que agora sabia que algo estava muito errado. E enquanto todos dormiam inquietos, alguém observava do alto da escadaria. Alguém que não esperava que o menino sobrevivesse. Alguém que agora sabia que Helena era um problema. Arthur não era apenas o filho do barão. Ele era o único herdeiro legítimo da fortuna. Mas o que ninguém sabia é que havia um novo testamento. Poucos dias antes da tentativa de envenenamento, o barão havia alterado discretamente seu testamento após uma conversa com o médico sobre sua própria saúde. Ele não estava tão saudável quanto aparentava, e ele decidiu algo que mudaria tudo. Se Arthur morresse antes dos 10 anos, a herança não iria para parentes distantes, nem para sócios, nem para primos ambiciosos. Iria para a governanta que cuidava da casa há anos. A mesma governanta que parecia tão leal, tão correta, tão discreta. Mas havia um detalhe ainda mais sombrio. A governanta tinha dívidas enormes, jogos, empréstimos escondidos, ameaças, e ela sabia que Arthur estava frágil de saúde. Ela acreditava que uma pequena dose diluída ao longo de dias pareceria apenas agravamento natural da febre. Lento, silencioso, sem suspeitas. Ela não contava com uma coisa: Helena. Helena não fazia parte dos planos. Helena prestava atenção demais. O veneno não era forte o suficiente para matar imediatamente. Era gradual. Mas naquela noite, ela aumentou a dose, porque precisava que aquilo terminasse logo. Ela não sabia que Helena trocaria a bandeja momentos antes. Não sabia que Helena perceberia o cheiro amargo. Não sabia que Helena ficaria mais tempo no quarto. E, principalmente, não sabia que Helena tinha aprendido técnicas de respiração artificial quando ainda vivia no vilarejo. Arthur sobreviveu por minutos, minutos que mudaram tudo. Mas aqui vem a camada mais profunda. A governanta não agiu sozinha. Ela tinha um cúmplice, alguém que queria o barão vulnerável, alguém que queria o barão sem herdeiro, alguém que queria casar-se com ele e assumir o controle total da fortuna. A prima distante da falecida baronesa, uma mulher que já estava rondando a mansão havia meses. Ela fingia preocupação, fingia proximidade, fingia carinho pelo menino. Mas Arthur era um obstáculo. Sem Arthur, ela poderia oferecer ao barão um novo começo. A notícia do possível envenenamento se espalhou pela mansão antes mesmo do amanhecer.
Ninguém dormiu. Os criados cochichavam nos corredores. Olhares desconfiados cruzavam-se como lâminas invisíveis. A governanta mantinha o rosto firme, mas por dentro calculava cada movimento. Helena mal havia saído do quarto de Arthur. Ela passou a noite ao lado da cama do menino, trocando compressas, verificando a respiração, segurando sua pequena mão. O barão também não saiu de lá. Mas havia algo diferente nele. Algo mais frio, mais silencioso. E quando o sol finalmente nasceu por trás das janelas altas da mansão, ele tomou uma decisão. Reúnam todos no salão principal. Sua voz ecoou firme. Ninguém ousou questionar. O salão estava pesado, os criados alinhados, a governanta à frente, postura impecável. Helena, ainda com os olhos vermelhos de cansaço, permanecia no fundo. O barão entrou, vestido de preto, imponente. Mas seus olhos denunciavam algo mais perigoso que a dor: determinação. Meu filho foi envenenado. O silêncio que se seguiu parecia capaz de esmagar qualquer um. Alguns criados começaram a chorar. Outros murmuraram negações. A governanta levou a mão ao peito. Senhor, isso é impensável. Ele levantou a mão. Alguém aqui tentou matar o herdeiro desta casa. O ar parecia rarefeito. E essa pessoa continuará sob este teto, até que eu descubra quem foi. O médico havia confirmado de substância amarga no organismo, não suficiente para matar de imediato, mas suficiente para causar falência respiratória. E foi então que o barão fez a pergunta que mudaria tudo. Quem serviu o último chá ao meu filho? A governanta respondeu rapidamente. Eu supervisiono todas as bandejas da noite, senhor. Ele virou o olhar para os criados. Quem levou a bandeja ao quarto? Uma das criadas apontou. Foi Helena, senhor. Todos os olhares se voltaram. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Eu apenas levei o que já estava preparado. A governanta inclinou a cabeça levemente. É verdade que você foi a última pessoa a ficar sozinha com o menino antes da crise. O salão ficou ainda mais silencioso. Helena sentiu o peso esmagador da suspeita cair sobre seus ombros. Eu fiquei porque ele estava piorando. Sua voz tremia. Eu salvei Arthur. A governanta manteve o tom calmo. Ninguém está acusando, mas os fatos são claros. Você levou o chá. Você ficou sozinha. Você foi quem anunciou a parada. O barão não dizia nada, mas seus olhos estavam fixos nela. Helena sentiu algo quebrar dentro de si. Depois de tudo, depois de ter pressionado o pequeno peito do menino, depois de ter soprado ar em seus pulmões, agora era ela quem estava sob suspeita. Senhor, ela deu um passo à frente. Eu jamais faria mal a Arthur. Ele a interrompeu. Como percebeu que ele não respirava? Ela hesitou. Porque eu estava observando. Observando o quê? Ele estava quieto demais, frio demais. E como sabe fazer aquele procedimento? O salão inteiro parecia prender a respiração. Helena sentiu o coração acelerar. Quando eu era mais nova, um médico salvou uma criança afogada no meu vilarejo. Eu aprendi observando. A governanta franziu levemente o senho. Conveniente. O barão aproximou-se dela lentamente. Ele era alto, imponente e, naquele momento, assustador. Você chegou há apenas 3 meses. Não temos histórico sobre você. Não temos recomendações de família nobre. Não sabemos nada sobre seu passado. Helena sentiu o desespero subir. Eu precisava de trabalho, só isso. Ele a encarou. Ou precisava se aproximar do herdeiro. As palavras foram como um golpe. Antes de continuarmos, se essa história já está mexendo com você, deixa seu like agora. E escreve nos comentários. Você acha que o barão está sendo justo ou está acusando a pessoa errada? Vamos ver o que vocês acham. Helena não acreditava no que ouvia. Senhor, eu jamais... Mas antes que pudesse terminar, a governanta deu um passo à frente. Talvez devêssemos revistar os aposentos dela. O barão não hesitou. Façam isso.
2 criados saíram imediatamente. Helena sentiu o mundo girar. Ela não tinha nada a esconder. Nada. Mas naquele momento percebeu algo terrível. Ela deixara o quarto por poucos minutos antes da crise para buscar água quente. Nesse intervalo, qualquer coisa poderia ter sido colocada ali. Minutos depois, os criados retornaram. Nas mãos, um pequeno frasco de vidro, com líquido amarelado. O médico aproximou-se, cheirou. Seu rosto empalideceu. É a mesma substância. O salão explodiu em murmúrios. Helena ficou imóvel. Isso não é meu. Mas suas palavras já não tinham força. A governanta levou a mão à boca. Meu Deus! O barão fechou os olhos por um breve segundo. Quando os abriu, estavam frios como aço. Helena, você entende o que isso significa? Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Alguém quer que eu pareça culpada. E quem faria isso? Ela olhou ao redor, mas ninguém sustentou seu olhar. Arthur tossiu no andar de cima. O som ecoou pelo salão, e naquele momento, algo mudou no barão. Ele subiu as escadas sem dizer mais nada. Helena ficou ali, sozinha, com todos os olhares cravados nela. Minutos depois, o barão voltou. Seu rosto estava ainda mais duro. Até que eu descubra a verdade. Helena ficará confinada no quarto do antigo depósito. Não sairá da mansão, não terá contato com ninguém. E se meu filho piorar, eu não hesitarei. O significado era claro. Ela poderia pagar com a própria liberdade. Ou pior. Enquanto era conduzida pelo corredor, Helena percebeu algo. No alto da escadaria, a prima da falecida baronesa, observando. E por um segundo, ela sorriu. Um sorriso quase invisível, mas cruel. Helena entendeu. Ela estava sendo usada, mas ainda não sabia como provar. E no quarto trancado, sozinha, ela fez uma promessa silenciosa. Ela salvaria Arthur novamente e provaria sua inocência, mesmo que tivesse que enfrentar toda a mansão. O antigo depósito era frio, pequeno, sem janelas. Helena estava sentada no chão de pedra, abraçando os próprios joelhos, tentando organizar os pensamentos. Ela sabia que não havia colocado aquele frasco ali. Sabia que estava sendo incriminada. Mas a pergunta era: quem teve acesso ao seu quarto? Ela fechou os olhos, repassou a noite, a bandeja de chá, o cheiro amargo, o momento em que saiu para buscar água quente. Ela ficou fora por quanto tempo? 2 minutos? Talvez 3. Era o suficiente. Mas alguém precisaria saber exatamente quando ela sairia. E isso significava apenas uma coisa: alguém estava observando. Horas depois, já perto do entardecer, passos se aproximaram do depósito. Helena levantou o olhar. Era uma das criadas mais jovens da casa, Clara. Ela parecia nervosa. Eu não posso ficar aqui muito tempo, sussurrou. Helena se aproximou da porta. Clara, você viu algo? A jovem hesitou, olhou para os lados. Eu não queria me meter, mas... Ela engoliu em seco. Eu vi alguém saindo do seu quarto ontem à noite. O coração de Helena disparou. Quem? Clara abaixou a voz ainda mais. A governanta. O ar pareceu desaparecer do pequeno espaço. Orn, tem certeza? Eu estava levando lenha para a ala norte. Vi ela saindo apressada. Pensei que fosse apenas inspeção, mas agora... Helena fechou os olhos. Tudo começou a se encaixar. A acusação rápida demais. A sugestão imediata de revistar seu quarto. A postura controlada. Ela sabia que encontrariam algo, murmurou Helena. Clara deu um passo atrás. Eu não disse nada. Eu não posso ser envolvida nisso. Eu sei. A jovem foi embora rapidamente. Helena ficou ali, processando. Mas havia algo que não fazia sentido. A governanta tinha acesso, mas por que ela mesma colocaria o frasco e depois sugeriria a busca? Era arriscado demais. Ela não parecia imprudente. Ela parecia calculista. Helena sentiu um arrepio. Talvez a governanta não tivesse feito aquilo sozinha. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Arthur acordou.
O barão estava ao lado da cama quando o menino abriu os olhos, ainda fraco. Pai, estou aqui, meu filho. Arthur parecia confuso. Sua voz era baixa. Eu vi... O barão inclinou-se. Viu o quê? Arthur franziu levemente a testa. A moça bonita. O coração do barão acelerou. Que moça? O menino parecia lutar contra o cansaço. Ela me deu o chá. Disse que era segredo. O barão ficou imóvel. Helena? Arthur balançou a cabeça lentamente. Não, não era ela. Quem era então? O menino sussurrou algo quase inaudível. A tia do vestido azul. E então seus olhos se fecharam novamente. O barão congelou. Naquela noite, apenas uma mulher usava azul, a prima da falecida baronesa, Isadora. Enquanto isso, Helena ainda estava presa, mas algo inesperado aconteceu. A porta do depósito se abriu novamente. Desta vez, quem entrou foi o próprio barão. Ele estava diferente, menos acusador, mais pensativo. Helena, ela se levantou. Senhor, ele a encarou por longos segundos. Meu filho acordou. Ela sentiu um alívio imediato. Ele está melhor? Por enquanto. Silêncio. Helena prendeu a respiração. Disse que viu uma mulher entregar o chá. Ela sentiu o coração bater forte. Não fui eu. Ele sustentou o olhar. Eu sei. Aquelas duas palavras mudaram tudo. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Então por que estou aqui? Ele respirou fundo. Porque alguém quer que você pareça culpada. Helena assentiu. A governanta entrou no meu quarto ontem à noite. Os olhos dele se estreitaram. Tem certeza? Uma criada viu. Ele ficou em silêncio. Mas algo estava claro. Ele começava a enxergar. Arthur mencionou a tia do vestido azul. Helena sentiu o sangue gelar. Isadora, sempre elegante, sempre presente, sempre próxima demais. Ela estava no corredor quando fui buscar água quente, disse Helena lentamente. O barão virou-se abruptamente. Isso muda tudo. Mas naquele exato momento, um grito ecoou pela mansão, vindo do quarto de Arthur. Os dois se entreolharam e correram. Quando chegaram, encontraram o médico agitado. Arthur estava novamente em crise, mas desta vez não era envenenamento, era medo. O menino estava tremendo, apontando para a porta. Ela estava aqui, mas o quarto estava vazio, a janela aberta, a cortina balançando com o vento. E no chão, um pedaço de tecido azul. Helena entendeu. O veneno era apenas o começo. Alguém estava desesperado. Alguém precisava terminar o que começou. E essa pessoa agora sabia que Helena estava descobrindo demais. O barão, seu rosto endureceu. Ninguém sai da mansão. De novo. Mas agora era diferente. Agora ele sabia que o perigo estava mais próximo do que imaginava. E Helena não era a inimiga. Ela era a única que estava enxergando. A mansão nunca esteve tão silenciosa, mas não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que antecede a queda. Depois do pedaço de tecido azul encontrado no quarto de Arthur, o barão mudou completamente sua postura. Ele não gritava, não acusava, não ameaçava. Ele observava, e isso era ainda mais perigoso. Isadora, a prima da falecida baronesa, mantinha a postura elegante, vestia-se com perfeição, falava com suavidade. Mas naquela manhã, suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara de chá. A governanta percebeu. Controle-se, murmurou discretamente. Ele está desconfiando, respondeu Isadora em voz quase imperceptível. Ainda não, mas ficará, se você continuar assim. Helena observava de longe. Agora ela estava livre do depósito. Não completamente inocentada, mas sob vigilância diferente. O barão havia mudado de atitude. Ele agora a mantinha próxima. E isso estava incomodando alguém. Naquela tarde, o barão tomou uma decisão silenciosa. Ele pediu que o médico realizasse exames mais profundos em Arthur. Discretamente, sem alarde.
O médico retornou horas depois com algo que fez o sangue do barão gelar. A substância encontrada não veio apenas do chá. Como assim? Há traços no xarope que ele toma todas as noites. O barão ficou imóvel. O remédio que ficava guardado no armário da governanta. Helena percebeu a mudança no ar. Algo estava prestes a explodir. E então aconteceu. No final da tarde, a governanta entrou discretamente no antigo depósito onde Helena havia ficado presa. Talvez para verificar se algo havia sido deixado. Talvez para ter certeza de que nenhuma evidência permanecera. Mas ela não sabia que o barão havia ordenado que um dos criados observasse cada movimento dela. O criado a seguiu em silêncio. Viu quando ela retirou algo escondido atrás de uma caixa antiga. Um pequeno saco de pó escuro, o mesmo odor amargo. Ele não interveio. Correu direto ao barão. Minutos depois, o barão entrou no depósito. A governanta estava de costas, assustada ao ouvir a porta fechar. Senhor? Ele caminhou devagar. O criado atrás dele. O que procura aqui? Ela hesitou. Apenas verificando se estava limpo. Ele estendeu a mão. Entregue. Ela fingiu não entender. Entregue o que está escondendo. Silêncio. O olhar dela mudou. Não era mais a postura da mulher leal. Era medo. Puro medo. Ela tentou esconder o pequeno saco atrás do corpo, mas era tarde demais. O barão tomou o objeto das mãos dela. Cheirou. Seu rosto ficou sombrio. Quantas doses? Ela tentou manter a postura. Eu não sei do que está falando. Quantas vezes tentou matar meu filho? A pergunta ecoou no depósito. Ela começou a tremer. Não foi para matá-lo, o erro. Ela acabara de confirmar. O barão deu um passo à frente. Então foi para quê? Lágrimas começaram a cair, mas não eram de arrependimento, eram de desespero. Eu não queria que ele morresse, só que ficasse mais fraco. O silêncio ficou insuportável. Por quê? Ela respirou com dificuldade. Porque ele precisava parecer vulnerável. Vulnerável para quem? Ela fechou os olhos e então cometeu o erro fatal. Para que o senhor visse que precisava de uma nova esposa. O mundo parou. O barão ficou imóvel. Ela percebeu tarde demais o que havia dito. Mas já era impossível voltar atrás. Ele entendeu. Não era apenas herança. Era manipulação emocional, estratégica, planejada. Isadora, ele murmurou. A governanta abaixou a cabeça. Silêncio absoluto. Naquele instante, passos apressados ecoaram pelo corredor. Isadora. Ela entrou no depósito sem saber o que estava acontecendo e congelou ao ver a cena. O saco nas mãos do barão. A governanta chorando. O criado como testemunha. Senhor, o que está acontecendo? O barão a encarou. Perigoso. Frio. Pergunte à sua cúmplice. O rosto dela empalideceu. Eu não sei do que está falando. Mas a governanta, tomada pelo pânico, virou-se para ela. Você disse que seria apenas uma dose leve, que ninguém perceberia. Silêncio. Isadora arregalou os olhos. Traição. Ela não esperava ser entregue assim. Você é louca, gritou. Mas o dano estava feito. Helena assistia da porta. O quebra-cabeça finalmente completo. Isadora percebeu que perdera o controle e tentou fugir. Mas 2 criados já bloqueavam a saída. O barão caminhou lentamente até ela. Meu filho quase morreu para que você pudesse ocupar o lugar da minha esposa. Isadora tentou manter a postura. Eu só queria ajudar esta família. Ele a interrompeu. Você queria poder. Ela tentou argumentar, mas ele levantou a mão. Basta. A governanta caiu de joelhos. Perdão, senhor. Eu estava endividada. Ela prometeu pagar tudo. Helena sentiu um misto de revolta e alívio. O erro fatal fora o desespero. Quando o plano começou a ruir, a governanta falou demais e entregou tudo. O barão ficou em silêncio por longos segundos. Depois, deu a ordem. Chamem as autoridades. Isadora empalideceu. A governanta começou a chorar desesperadamente, mas não havia mais volta. Enquanto eram levadas, Isadora lançou um último olhar para Helena, um olhar de ódio puro, como se dissesse:
Isso não terminou. E no alto da escadaria, Arthur observava, frágil, mas vivo. Helena subiu lentamente. Ele segurou sua mão. Eu sabia que não foi você. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu prometi que cuidaria de você. O barão assistia à cena e, pela primeira vez, olhou para Helena não como criada, mas como alguém essencial. Mas a tempestade ainda não havia terminado, porque enquanto as autoridades levavam Isadora e a governanta, um dos criados encontrou algo no quarto da falecida baronesa. Um antigo diário, com páginas marcadas e um nome repetido diversas vezes. Isadora. O diário foi encontrado por acaso. Ou talvez, não. Estava escondido atrás de uma tábua solta dentro do antigo armário da baronesa falecida. Um lugar que ninguém mexia há anos. O criado que o encontrou levou imediatamente ao barão. A capa era simples, couro envelhecido, sem título, sem nome. Mas dentro havia segredos que mudariam tudo. O barão abriu o diário sozinho em seu escritório. Helena permanecia do lado de fora, segurando Arthur nos braços. A casa ainda estava em tensão. Mas agora o perigo imediato havia passado. Ou era o que todos pensavam. A primeira página tinha a caligrafia delicada da baronesa. Se algo acontecer comigo, espero que um dia a verdade seja conhecida. O coração do barão apertou. Ele virou a página e encontrou o primeiro nome, Isadora, repetido diversas vezes, mas não como prima, como ameaça. Ela não aceita o fato de que escolhi você. Sempre desejou este lugar, sempre acreditou que deveria ser a senhora desta casa. O barão sentiu o sangue esfriar. Ele lembrava dos olhares, das insinuações, das visitas insistentes após o casamento, mas nunca imaginou algo além de inveja. Ele continuou lendo. Hoje encontrei um frasco estranho entre minhas coisas. Quando questionei Isadora, ela disse que eu estava imaginando coisas, mas tenho certeza, ela deseja que eu adoeça. O barão levantou-se abruptamente. O mesmo padrão, o mesmo método, substâncias leves, doses pequenas, sintomas lentos. A baronesa não morrera de uma doença natural, ou ao menos era o que diziam os médicos da época. Ele virou mais páginas. As palavras tornavam-se mais urgentes. Se algo me acontecer, proteja Arthur. Ela sempre o vê como obstáculo. A respiração do barão ficou pesada. Ele sentiu o peso da culpa esmagar seus ombros. Isadora não havia começado agora. Ela tentava há anos, e ele nunca percebeu. No corredor, Helena notou quando o barão abriu a porta do escritório com força. Ele estava diferente. Não era apenas raiva, era devastação. Helena! Ele chamou. Ela se aproximou, Arthur ainda agarrado a ela. Sim, senhor. Ele estendeu o diário. Minha esposa tentou me avisar. Helena sentiu um arrepio. Sobre Isadora? Ele assentiu. Ela acreditava que estava sendo envenenada lentamente. Helena ficou em silêncio. E eu não acreditei. A culpa em sua voz era evidente. Senhor, ninguém imagina que o mal esteja tão perto. Ele fechou os olhos. E quase apertou meu filho pelo mesmo erro. A moça do vestido azul me olhava estranho. O barão ajoelhou-se diante do filho. Você está seguro agora, mas dentro dele algo havia mudado. Ele já não via Helena apenas como uma criada. Ela era a única que enxergava quando ele não enxergava. A única que percebeu quando ele não percebeu. A única que salvou o que restava de sua família. Naquela noite, o barão tomou outra decisão. Helena não voltaria para os aposentos simples dos criados. Ela ficaria na ala principal, no quarto ao lado de Arthur. É para sua segurança, ele disse. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Era confiança. Enquanto isso, nas celas provisórias da cidade, Isadora mantinha o olhar frio. Mesmo presa, havia algo inquietante nela. Ela não parecia derrotada. Parecia aguardando. De volta à mansão, Helena decidiu reler algumas páginas do diário. Sozinha.
à luz da lareira e encontrou algo que o barão ainda não havia visto. Uma última anotação, escrita dias antes da morte da baronesa. Se eu morrer, não será doença. Ela tem ajuda dentro da casa. Alguém que eu ainda não consegui identificar. Helena sentiu o coração acelerar. A governanta havia sido cúmplice agora. Mas naquela época, ela ainda não trabalhava na mansão. Então quem ajudou Isadora anos atrás? Quem permitiu que a baronesa fosse enfraquecida lentamente? Alguém ainda estava ali. Talvez sorrindo. Talvez servindo à mesa. Talvez fingindo lealdade. Helena ouviu um ruído no corredor. Passos leves, rápidos. Ela abriu a porta. Mas não havia ninguém. Apenas o corredor longo e silencioso. E uma sensação clara. Isso não acabou. No dia seguinte, o barão ordenou a exumação do corpo da baronesa. Se havia sido envenenamento, ele descobriria. E se fosse confirmado, Isadora não responderia apenas por tentativa de assassinato, responderia por algo muito maior. Mas naquela mesma tarde, um bilhete foi encontrado sob a porta do quarto de Helena. Sem assinatura, apenas uma frase. Você não deveria ter lido. O sangue dela gelou. Alguém sabia. Alguém estava vigiando. Alguém ainda estava na mansão. E agora, Helena era o novo alvo. O barão leu o bilhete. Seus olhos ficaram escuros. Ninguém entra ou sai desta casa sem minha permissão. Mas no fundo, ele sabia. O perigo não estava tentando entrar. Já estava lá dentro. E enquanto a noite caía sobre a mansão, Helena percebeu algo que a fez tremer. A chave do antigo quarto da baronesa havia desaparecido. Alguém queria apagar vestígios. Alguém estava com medo. E quando o medo aparece, erros acontecem. A manhã da exumação foi cinzenta. O céu parecia pesado, como se soubesse que algo antigo estava prestes a ser revelado. O barão não dormiu. Helena também não. Arthur permanecia sob cuidados constantes. Mas agora havia algo maior que a própria tentativa de assassinato. Havia a verdade sobre a morte da baronesa. O pequeno cemitério da família ficava atrás da colina, protegido por árvores antigas. Poucas pessoas estavam presentes. O barão, o médico, um representante das autoridades e 2 homens encarregados da escavação. Helena observava à distância. O vento soprava frio. Cada pá de terra removida parecia arrancar parte da alma do barão. Ele permanecia imóvel, mas seus olhos estavam vidrados. Quando finalmente o caixão foi exposto, o silêncio tornou-se absoluto. Horas depois, o médico retornou à mansão com o resultado preliminar. Seu rosto estava pálido, demais. Senhor, precisamos conversar em particular. O barão conduziu-o ao escritório. Helena ficou no corredor, esperando. O que veio a seguir mudaria tudo. Não há apenas traços de envenenamento, disse o médico, voz grave. O barão apertou o encosto da cadeira. O que mais? O médico hesitou. Há evidências de que a baronesa já estava sendo medicada antes mesmo de adoecer. Medicada? Com pequenas doses de uma substância que causa fraqueza progressiva, mas que não aparece facilmente nos exames comuns. O barão sentiu o mundo girar. Está dizendo que ela foi envenenada lentamente? O médico assentiu. Por meses. Silêncio. Mas então veio a parte chocante. Porém, isso não foi o que a matou. O barão ergueu os olhos. Como assim? O médico respirou fundo. A causa real da morte foi uma dose extremamente concentrada da mesma substância, administrada poucas horas antes do falecimento. O coração do barão disparou. Então alguém acelerou o processo. Sim, mas há mais. O barão sentiu o estômago revirar. Fale. O médico abriu o relatório. A dose final foi administrada por via oral, misturada a algo doce. O barão fechou os olhos. A baronesa sempre tomava chá com mel antes de dormir. Sempre. Mas o choque verdadeiro ainda não havia vindo. O médico hesitou novamente. Há algo ainda mais perturbador.
Diga, a substância encontrada no corpo da baronesa não é idêntica à que foi usada em Arthur. O barão ficou confuso. Explique. São compostos parecidos, da mesma origem, mas com pequenas diferenças químicas. Isso significava apenas uma coisa. Não era apenas um plano antigo, era um plano aperfeiçoado. Alguém estudou, aprendeu com o primeiro erro e voltou anos depois. O barão levantou-se abruptamente. Isadora. Mas o médico balançou a cabeça lentamente. Senhor, a substância mais recente não é de fácil acesso, é manipulada, exige conhecimento técnico. O barão ficou imóvel. Isadora era ambiciosa, manipuladora, mas não tinha conhecimento químico. E a governanta, muito menos. Então quem? No corredor, Helena viu o barão sair do escritório como um homem diferente. Ele estava pálido e havia algo novo em seu olhar. Medo. O que aconteceu? Ela perguntou. Ele a encarou. Minha esposa foi assassinada. Helena sentiu o coração apertar, mas ele continuou. E talvez, não apenas por Isadora, o silêncio caiu entre eles. Naquela noite, o barão reuniu todos novamente no salão, mas desta vez, seu discurso foi diferente. Minha esposa não morreu de doença natural. Os criados se entreolharam. Ela foi envenenada, lentamente. O choque foi imediato, mas o barão continuou. E a substância usada recentemente em Arthur é uma versão modificada, murmúrios. Isso significa que alguém aqui aprendeu com o primeiro crime. O ar ficou pesado. Isadora está presa. A governanta está presa, mas o verdadeiro responsável pode ainda estar entre nós. Um dos criados empalideceu. Helena percebeu. Era o farmacêutico que prestava serviços ocasionais à mansão. Um homem discreto, sempre gentil, sempre disponível para fornecer remédios personalizados. Ele começou a suar. Helena sentiu o instinto alertar. Ela se aproximou lentamente. Senhor, quem tinha acesso às fórmulas da baronesa? O farmacêutico engoliu em seco. O barão percebeu. Você, o homem, deu um passo atrás. Eu apenas seguia pedidos. Pedidos de quem? Silêncio. O erro veio na hesitação. O barão aproximou-se. De quem? O homem respirou rápido. Eu recebi instruções de Isadora? Ele balançou a cabeça. Não. O salão inteiro congelou. Então, de quem? A resposta saiu como um sussurro. Da própria baronesa. Helena sentiu o coração disparar. O barão ficou imóvel. O que está dizendo? O homem começou a tremer. Ela pediu a substância. Disse que precisava de algo para fortalecer o coração. Silêncio absoluto. E depois? Depois, alguém começou a pedir pequenas alterações na fórmula. Quem? O farmacêutico fechou os olhos. Um homem. O barão sentiu o sangue gelar. Que homem? Ele dizia trabalhar para a família. Nunca revelou o nome completo. Mas tinha autorização para entrar na propriedade. Helena sentiu um arrepio. A história não era apenas ambição de Isadora. Era algo maior. Alguém externo. Alguém que manipulou a baronesa. E depois tentou eliminar Arthur. O farmacêutico foi detido. Mas antes de ser levado, deixou escapar algo que fez Helena tremer. Ele disse que, sem herdeiro, tudo ficaria mais simples. O barão fechou os punhos. Quem disse isso? Mas o homem já estava sendo levado. Naquela noite, Helena encontrou algo perturbador no diário. Uma página dobrada, com uma frase sublinhada várias vezes. Ele nunca aceitou que eu tivesse um filho. Helena sentiu o sangue gelar. Ela levou o diário ao barão. Senhor, quem nunca aceitou Arthur? O barão ficou pálido. Havia apenas uma pessoa, seu meio-irmão, deserdado, expulso da família anos atrás. Um homem que desapareceu, mas que jurou voltar, e então tudo fez sentido. Isadora era apenas peça. A governanta era apenas instrumento. O verdadeiro plano vinha de alguém que desejava o título, o nome, a fortuna, e que sabia exatamente como agir nas sombras. Enquanto isso, em algum lugar distante,
Um homem lia uma carta, apenas uma frase escrita nela. O menino ainda está vivo. Ele amassou o papel e murmurou: então, eu mesmo terminarei o que comecei. A notícia sobre o meio-irmão caiu como uma sombra sobre a mansão. O nome dele era Eduardo, deserdado anos atrás por envolvimento com jogos, dívidas e negócios obscuros. Ele jurara que um dia retornaria para reivindicar o que acreditava ser seu por direito, mas ninguém imaginava que ele teria coragem de agir nas sombras por tanto tempo. O barão passou a noite em seu escritório, o diário aberto sobre a mesa, a mente fervendo, mas havia algo que ainda não encaixava. Eduardo não tinha acesso fácil à mansão, não frequentava a casa, não poderia circular livremente pelos corredores. Então como? Como alguém de fora manipulou remédios, criou oportunidades e agiu com tanta precisão? A resposta o atingiu como um golpe. Ele tinha alguém dentro, alguém muito próximo. Na manhã seguinte, o barão chamou o administrador da propriedade. Homem de confiança, trabalhava com a família há quase 20 anos. Conhecia cada detalhe financeiro, cada movimentação. Seu nome era Álvaro, sempre discreto, sempre correto, sempre presente. Tu, Álvaro, disse o barão encarando-o fixamente, preciso revisar todas as movimentações dos últimos anos. O administrador manteve a postura firme. Claro, senhor. Algo específico? Quero saber se houve pagamentos incomuns, transferências, cartas enviadas, qualquer coisa fora do padrão. Álvaro hesitou por um segundo, apenas um segundo, mas foi suficiente. Helena estava na biblioteca quando viu Álvaro sair do escritório mais pálido do que o normal. Ele evitou cruzar olhares. E isso acendeu um alerta imediato nela. Ela começou a lembrar de pequenos detalhes, pequenas coisas que antes pareciam irrelevantes. Álvaro sempre era o primeiro a saber quando o barão viajava, sempre tinha acesso às correspondências, sempre sabia onde todos estavam, e havia sido ele quem sugeriu contratar o farmacêutico anos atrás, o mesmo farmacêutico que manipulava as substâncias. Helena sentiu um arrepio. Horas depois, o barão recebeu um relatório preliminar. Entre papéis antigos, havia transferências feitas discretamente para uma conta externa. Valores pequenos, mas frequentes. E o nome do beneficiário estava oculto. O barão encarou Álvaro novamente. Explique. O administrador engoliu em seco. Eram pagamentos de consultoria externa. Para quem? Um investidor. Nome. Silêncio. O barão aproximou-se. Nome, Álvaro. A máscara começou a rachar. Eduardo. O nome ecoou como uma sentença. Helena sentiu o coração disparar. Quanto tempo? Perguntou o barão. 5 anos. 5 anos. Antes mesmo da morte da baronesa. O barão sentiu o chão desaparecer. Você sabia? Álvaro abaixou os olhos. Ele prometeu restaurar a posição da família, dividir as propriedades, me manter como administrador vitalício. Então vendeu minha confiança. O administrador tentou justificar. O senhor sempre foi frio, distante. Ele ofereceu estabilidade. O barão sentiu algo quebrar dentro de si. Álvaro não era apenas Era praticamente parte da família. Estivera presente no nascimento de Arthur, organizara o funeral da baronesa, e enquanto tudo isso acontecia, ele financiava o homem que queria destruir sua casa. Mas a pior parte ainda estava por vir. Foi você quem levou as cartas ao farmacêutico? Perguntou Helena, voz firme. Álvaro olhou para ela, e naquele olhar havia desprezo. Você nunca deveria ter se metido nisso. A confirmação estava ali. Ele era o elo, o facilitador, o homem que abria portas, que garantia horários, que informava ausências. O barão sentiu a raiva subir como nunca antes. Meu filho quase morreu, Álvaro respondeu com frieza inesperada. Era necessário, o silêncio foi absoluto. Necessário, o barão repetiu incrédulo. Sem herdeiro?
tudo ficaria mais simples. As mesmas palavras do farmacêutico. O plano era claro: eliminar Arthur, desestabilizar o barão, isolá-lo, forçá-lo a depender de conselhos externos. Eduardo assumiria como tutor provisório das propriedades e, aos poucos, tomaria tudo. Helena sentiu um arrepio profundo. Então a morte da baronesa... Álvaro desviou o olhar. Ela estava começando a suspeitar. O barão fechou os olhos. A dor era insuportável. Não era apenas traição, era cumplicidade em assassinato. "Onde está Eduardo?" perguntou o barão. Álvaro ficou em silêncio, mas o medo finalmente apareceu. "Ele está vindo." "Vindo para quê?" "Para terminar o que começou." O barão sentiu o sangue gelar. "Quando?" Mas antes que pudesse obter resposta, um criado entrou correndo. "Senhor, Arthur não está no quarto." O mundo parou. Helena sentiu o coração sair do peito. O barão empalideceu. "O que disse?" "Ele sumiu." O barão correu pelos corredores. Helena logo atrás. O quarto estava vazio, a janela aberta, a cortina balançando. O mesmo padrão, mas desta vez não havia tecido azul. Havia apenas uma única coisa sobre a cama: um bilhete. O barão abriu com mãos trêmulas. "Agora é pessoal." Assinado apenas com uma inicial. E Helena sentiu as pernas enfraquecerem. Eduardo. Ele não estava apenas vindo, ele já estava ali. O barão virou-se lentamente para Álvaro. "Onde ele está?" O administrador finalmente cedeu. "No antigo moinho, perto do rio." O barão não hesitou. "Preparem os cavalos." Mas Helena segurou seu braço. "Ele quer que o senhor vá sozinho." Ele a encarou. "E você acha que eu não vou?" Ela respirou fundo. "Eu vou com o senhor." Ele hesitou, mas sabia. Helena era a única que não falhara, a única que percebia antes de todos. E agora, Arthur precisava dela. Enquanto isso, no antigo moinho abandonado, um homem observava o pequeno Arthur sentado em uma cadeira, assustado, mas vivo. "Seu pai demorou demais para entender", murmurou Eduardo. Arthur tentou ser corajoso. "Ele vai me salvar." Eduardo sorriu. "Talvez, mas às vezes... heranças mudam de mãos." A noite caiu pesada sobre a estrada que levava ao antigo moinho. O som do rio correndo forte misturava-se ao vento frio. O barão cavalgava sem diminuir o ritmo. Helena vinha logo atrás. Nenhum dos dois falava, mas ambos sabiam. Aquilo não era apenas resgate, era o fim de uma guerra silenciosa. O moinho abandonado surgia à frente como uma sombra. Portas antigas, madeira apodrecida, uma única lamparina acesa lá dentro. Eduardo queria ser visto. Ele queria que o irmão soubesse que havia vencido. O barão desceu do cavalo antes mesmo de parar completamente. Helena segurou seu braço. "Ele vai tentar provocar o senhor. Ele já fez isso por anos." E entrou. Arthur estava amarrado a uma cadeira, mas consciente. Quando viu o pai, seus olhos se encheram de alívio. "Pai!" Eduardo estava atrás dele, a arma apontada, olhar frio, mas não havia loucura ali. Havia cálculo. "Finalmente", disse ele. O barão não desviou o olhar. "Solte meu filho." Eduardo riu baixo. "Você sempre teve tudo: o nome, a fortuna, a esposa, o herdeiro. Você fez suas escolhas." "Não. Nosso pai fez." Silêncio. O passado pesava entre eles. "Eu só corrigi uma injustiça, tentando matar uma criança, tentando recuperar o que era meu." Helena percebeu algo. Eduardo não parecia nervoso, não parecia fora de controle. Ele parecia desesperado, e pessoas desesperadas erram. "Você não queria apenas a herança", ela disse, dando um passo à frente. Eduardo a encarou. "E você é a criada que acha que salvou o mundo. Você queria destruir o barão, não financeiramente, mas emocionalmente." O silêncio confirmou. Eduardo apertou a arma com mais força. "Ele precisava sentir o que eu senti quando fui expulso." O barão finalmente falou. "Você não foi expulso. Você escolheu a traição." Eduardo perdeu a calma por um segundo. E foi o suficiente. Helena avançou, não contra ele, mas contra Arthur.
Empurrou a cadeira com força para o lado. O disparo ecoou pelo moinho. A bala atingiu a parede. O barão avançou imediatamente. Os dois irmãos lutaram. A arma caiu. Arthur gritou. Helena tentou desamarrá-lo com mãos trêmulas. Eduardo conseguiu se soltar por um instante, mas o barão o segurou pelo colarinho. Acabou. Eduardo ainda tentou resistir, mas o som de cavalos do lado de fora indicava que as autoridades haviam chegado. Álvaro já havia sido levado, e agora era o fim. Eduardo foi algemado, mas antes de ser levado, olhou para o barão. Você venceu. O barão respondeu em voz baixa. Não, eu aprendi. O silêncio voltou ao moinho, mas desta vez era diferente. Arthur abraçou o pai com força. Helena observava. O perigo havia passado, mas algo novo nascia ali, algo que nenhum dos dois esperava. Dias depois, a mansão estava diferente, mais leve. A exumação confirmara oficialmente o assassinato da baronesa. Eduardo e Álvaro responderiam por conspiração e homicídio. Isadora e a governanta por cumplicidade. A justiça começava a ser feita, mas dentro da mansão, algo ainda precisava ser resolvido. O barão chamou Helena à biblioteca. Ela entrou com o mesmo respeito de sempre, mas não com o mesmo medo. Senhor, ele a observou por alguns segundos. Depois falou, você salvou meu filho 2 vezes. Ela abaixou o olhar. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Não, você fez o que ninguém mais fez. Você viu, você agiu, você permaneceu. Silêncio. Eu falhei muitas vezes, ele continuou, como marido, como irmão, como pai, mas não falharei novamente. Helena sentiu o coração acelerar. Ele se aproximou, mas não como barão, como homem. Esta casa precisa de alguém que enxergue além do óbvio. Arthur precisa de alguém que o proteja com o coração. E ele hesitou. Eu preciso de alguém que me lembre que ainda há bondade. O silêncio entre eles era intenso. Não era paixão impulsiva, era algo mais profundo, construído na dor, na confiança, na sobrevivência. Eu gostaria que você ficasse, ele disse. Não como criada, mas como parte desta família. Helena sentiu lágrimas escorrerem. Não era sobre riqueza, era sobre pertencimento. Eu fico. Meses depois, a mansão voltou a ter luz nas janelas. Risos nos corredores. Arthur corria pelo jardim, saudável, forte, e Helena caminhava ao lado do barão. Agora não mais distante, não mais frio, mas transformado. Ele aprendera que títulos não protegem ninguém, mas caráter, sim. Na última página do Diário da Baronesa, o barão escreveu algo novo. A verdade finalmente veio à tona. Arthur e esta casa encontrou novamente esperança. Ele fechou o diário e, pela primeira vez em anos, sorriu. E se essa história tocou seu coração, se você acredita que a verdade sempre vem à tona e que até nas mansões mais frias ainda pode nascer amor, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a justiça pode demorar, mas ela chega. Agora, me conta aqui nos comentários. Você teria confiado em Helena desde o início? Ou também teria duvidado dela? Eu leio todos os comentários. Nos vemos na próxima história.